primeiro tema, que é uma análise espírita da obra Física da Alma, de M.T. Goswami, do Alexandre Fontes da Fonseca. O Alexandre Fontes da Fonseca, ele é doutor em Física pela Unicamp, né? Eu me graduei e ele continuou. E, além disso, ele é professor de Física pela Universidade Federal Fluminense, campus de Volta Redonda. Então, Alexandre, é com você. Você tem 20 minutos. Obrigado. Por favor. Vou fazer o possível para usar os 20 minutos e nada mais. Bom, gente, bom dia a todos. Eu quero agradecer a organização do encontro da LIP, ao Centro de Cultura e Documentação do Espírito Espírita, pela oportunidade. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de dar uma plateia tão animada com vocês para a gente dividir ideias que a gente tem sobre assuntos que é de todo o nosso interesse, como o Pedro tem. Aliás, agradecer ao Pedro também, pela gentileza. Bom, o propósito é fazer isso aqui, ó, uma análise espírita dessa obra. Sem querer, isso distorce um pouco do propósito do sexto Enlib, que é o Espiritismo visto pelas áreas de conhecimentos atuais. Eu vou estar comentando, na verdade o que eu estou comentando é essa obra do Amit visto pela área de conhecimento espírita. A física está mais como tempero, já que a obra fala da física da alma, do que propriamente o fim dessa apresentação. Mas como é do nosso interesse espírita, como a gente vai ver, eu acredito que vai ser de interesse e depois a gente fica à disposição para dúvidas e comentários. Agora vamos ver a tecnologia. Vira pra cá. Bom, gente, é só um breve resumo do que a gente vai falar. Primeiro, citar alguma outra repercussão dessa obra do meio espírita, do Amit. Amit é a pronúncia correta? Porque eu não sabia, eu sempre chamei de Amit, Goswami. Um pequeno comentário do Kardec sobre essas questões científicas relacionadas a temas que é do nosso interesse espírita. Aí, com base nessa obra, identificar como que o Amit considera a alma, a reencarnação e a mediunidade, comparar com o que o Espiritismo ensina. Na verdade, vocês vão estar fazendo isso ao longo dos próprios comentários que eu vou citar aqui. Eu não vou apresentar muita coisa disso aqui não, porque o que a gente vai falar vai estar muito claro a diferença ou a semelhança com o Espiritismo. E por fim, conclusões. Bom, aqui um slide que coloquei aqui uma foto da doutora Marlene Nobre, o Amit. Esse é o Peter Fenwick. Esse eu não lembro quem é. Se alguém souber, me ajuda. Se eu não me engano, em 2003 teve um congresso da Medinesp e o Amit veio participar, né, falar dos conceitos dele. Aqui é na Flórida, esse congresso do ano passado. E aqui eu aproveitei para fazer até uma propagandinha, porque o Paulo Neto é amigo nosso. Ele tem um site que faz análise do Evangelho, da Bíblia, com relação a conceitos espíritas. Ele recentemente publicou essa obrinha aqui, ó. Não é nada não, gente, porque só estou divulgando, porque por acaso, lá no final da obra, ele faz um comentário elogiando, citando Física da Alma, como sendo um exemplo de algum caminho formal da ciência, de um rumo de demonstração de conceitos. Congresso do quê? Eu acho que tem um congresso do Médico Espírita Internacional, se eu não estou enganado. É isso aí mesmo. Me ajuda se eu estiver enganado. Então estou citando para mostrar que o Amit, a obra dele, tem um certo interesse do pessoal espírita, e como são formadores de opinião, convém a gente fazer uma reflexão para ver até que ponto, o que é de fato, qual é a mensagem dessa obra. Aqui, eu tirei aqui, já mostro aqui embaixo, tirei da internet comentários, não importa de quem, nem porquê, mas comentando sobre o livro, sobre o Amit. Por exemplo, aqui num site desses assim, com esse título aqui, encontrei esse comentário. Físico Amit escreveu um livro onde defende a reencarnação. O livro é a Física da Alma. A física quântica vem pouco a pouco dando novas provas que demonstram que as revelações que os espíritos fizeram no livro dos espíritos são conhecimentos de vanguarda. Aí eu sou físico, sou cientista, trabalho em física e fico perguntando, será que está assim demonstrando
Eu não vejo isso meus colegas dizendo. O que é esse demonstrando? Em que sentido? Aqui é um texto, eu tirei o nome, né, de um site que critica obras espíritas, critica o espiritismo, e alguém defendendo o espiritismo. Mas olha o comentário que curioso. Ele diz assim: pessoas dizem que a física quântica não tem nada a ver com o espiritismo, declaro para essas pessoas estudarem mais um pouco. Ok? Realmente, a gente tem que sempre estudar tudo. Estudar tudo, né? Paulo Starso dizia: leia tudo, mas retenha o que for bom. Aí ele diz: convido-os a ler os livros do Amit, em física quântica, um dos principais é a física da alma. Então, o colega aqui na defesa ao espiritismo sugere a gente ler o Física da Alma. Será que ele está fazendo uma sugestão legal para a gente defender o espiritismo? Vamos ver. Aí, antes de prosseguir citando o que o Amit diz na obra dele, eu peguei do Allan Kardec um comentário que está aqui a referência na Revista Espírita de 1860, tirei um parágrafo em que Kardec comenta nossa postura com relação a mensagens, em especial mensagens sobre teorias científicas. Ele diz, Kardec falando, é sobretudo nas teorias científicas que precisa haver muita prudência e evitar dar precipitadamente como verdade sistemas por vezes mais sedutores que reais e que mais cedo ou mais tarde podem receber um desmentido oficial. E aí ele diz, se o Kardec está no mesmo texto, ele fala assim, diz o provérbio, nada mais perigoso que um amigo imprudente. Ora, é o caso dos que no espiritismo se deixam levar por um zelo mais ardente que refletido. E aí, entra o meu questionamento. Será que está havendo um zelo um pouco mais ardente do que refletido ao citar estudiosos que propõem que a ciência está demonstrando o espiritismo, como no exemplo Física da Alma? Será que realmente essa obra está sendo auxiliar na divulgação do espiritismo? Ou será que as pessoas, naquela intenção boa, naquele sentimento de querer ver o espiritismo, né? Todos nós queremos ver o espiritismo cada vez mais aceito. Aliás, a proposta aqui da Líbia de incentivar, estimular a pesquisa espírita nos meios acadêmicos para cada vez mais divulgar, atrair pessoas para a seriedade, para a importância que nós espíritas já sabemos identificar. Mas será que, nesse caso em particular, não pode estar havendo um zelo mais ardente de querer ver isso, ao querer que a física quântica esteja também confirmando o espiritismo do que refletido? O propósito, então, dessa apresentação do trabalho que eu escrevi é a gente fazer uma reflexão sobre alguns pontos que o Amit propõe na obra dele. Então, vamos lá, para entender um pouco, e eu confesso que eu não acredito que nas poucas citações que eu vou fazer a gente vai compreender bem o que o Amit diz, porque depende muito de uma base em conceitos da teoria quântica, mas eu não vou ressaltar aqui os conceitos da física, mas o que ele diz que é a consequência do que ele propõe, para a gente ver e comparar com o que a gente aprendeu no espiritismo. Goswami diz assim, ao analisar a questão do colapso da função de onda, deixo para as perguntas, se alguém quiser, que a gente tenta definir de maneira mais ou menos mastigada, em poucas palavras, o conceito disso. Ele diz, a resposta do idealismo monista, que é como ele chama a proposta dele de como a realidade é de fato, é que há apenas uma a escolher, que a consciência é uma só. O leitor e eu, e nós, temos pensamentos, sentimentos, sonhos individuais, mas não temos consciência, ou extremamente falando, muito menos consciências separadas. Nós somos a consciência, é a mesma consciência para todos nós. Então, no conceito de alma, segundo Goswami, a gente não tem uma consciência individual. Esse é um ponto. Mas se fosse só aí, ainda está lá demais. Essa aqui, então, eu tiraria de cartaz o nosso laço se o Amit estiver falando a verdade. Olha o que ele diz. As almas entendidas tal como ele faz ali, ó, como mônadas quânticas desencarnadas, independente do que ele define isso, mas olha o que ele diz. Não pode, eu pus em letra maiúscula e
para a gente enfatizar o que ele está dizendo, não podem ter percepção sujeito-objeto, não podem crescer espiritualmente de maneira alguma e não podem se libertar porque fizeram obras espirituais no céu. André Luiz dançou nessa. Pode ter André Luiz ter feito alguma coisa, seu Amit, na teoria do Amit, se for verdade a teoria do Amit? E aí, talvez nas perguntas a gente pode voltar, tem um outro slide que a gente pode comentar esse ponto aqui, que ele baseia a proposta dele no problema do dualismo, espírito e matéria. Espírito é de uma natureza diferente da matéria, como é que podem interagir, já que a ciência não reconhece medidas de energia com relação a interações entre espírito e matéria? Oi? Tá. Essa é uma questão que ele propõe. A solução que ele criou nesse sistemão dele é dessa ideia de onda quântica, que a alma é uma função de onda, que em si não é uma coisa real, física, mas aí eu não vou entrar nesse ponto. Apenas comentar que essa questão das trocas de energia também é uma dúvida até experimental, porque os seres humanos a gente classifica em física como sistemas complexos, bem longe do que a gente chama de equilíbrio termodinâmico. A gente está trocando energia e matéria com o meio ambiente, e é muito difícil medir energia de um sistema assim, não isolado. Então é questionável concluir que não exista, mas também a ciência não tem uma solução, até onde eu sei pelo menos. De repente alguém sabe alguma coisa, alguma informação a mais. Bom, então a alma parei ali. Vou passar para o conceito de reencarnação. Olha que coisa maluca do Amit, com todo respeito. Um parênteses. Eu não estou criticando o Amit por ele propor isso. Eu, no lugar dele, estava propondo isso e muito mais. Mas, como espírita, eu estou tentando seguir o conselho do Kardec. Eu quero refletir se aquilo que ele está propondo, será que é bom mesmo para mim? Ou se eu estou dando, sem querer, um tirinho no meu próprio pé, na hora de divulgar o espiritismo e dizer que isso aí está comprovando. Eu tenho que tomar cuidado, porque quem não sabe física quântica, tudo bem, não vai ser. Quem não sabe de ciência e física quântica, se opta pelo espiritismo, é pelo espiritismo, não pela ciência. Mas quem conhece ciência e resolve escutar um pouco dessas defesas a obras como essa aqui, e se a pessoa vê, ela conhece ciência, ela vai analisar, ela vai ver que tem algo estranho. Aí ela pode, como ela não conhece o espiritismo, criar um preconceito desnecessário, e aí a gente essas pessoas também precisam do espiritismo tanto quanto nós. De repente, por causa de uma divulgação não tão ideal, elas podem estar se afastando de conhecer uma doutrina que justamente é importante e não fala disso, a doutrina